Graça e paz sejam com cada um de vocês, queridos irmãos desta Igreja Presbiteriana de Laranjeiras. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. É alegria voltar a esta casa, uma honra ser mais uma vez o pregador da Palavra de Deus no culto desta manhã. O nosso tema é a esperança, e nós vamos meditar nele a partir da leitura do Salmo 62. Salmo 62. Eu vou começar lendo uma parte central do texto, os versículos 5 a 8. Salmo 62, 5 a 8. Você pode localizar aí o texto na sua Bíblia e acompanhar a leitura que vou fazer. Mantenha a Bíblia aberta durante o tempo da nossa meditação sobre este tema tão essencial à nossa vida cristã, que é o tema da esperança. Salmo 62, de 5 a 8, é a leitura que fazemos e pela qual iniciamos a nossa meditação desta hora. Está escrito assim nas nossas Bíblias: somente em Deus a minha alma espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só ele é a minha rocha e a minha salvação e o meu alto refúgio. Não serei jamais abalado. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio. Confiai nele, ó povo, em todo tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Em que você tem acreditado? No que você tem confiado? Em que você tem depositado a sua esperança? As pessoas acreditam em cada coisa, e vê-se muito isso na época da passagem de ano. Estamos vindo da virada de um ano para o seguinte. Vemos isso muito nessa época. O que fazem as pessoas? Acreditando que isso vai lhes trazer sorte, elas tomam algumas providências, pensando que isso vai trazer a realização dos seus desejos. Elas vestem roupas de determinadas cores, elas comem certos alimentos, especialmente frutas, as romãs, as uvas, acho que são as da moda, nessa época e para essa finalidade. Elas saltam ondas na praia, onde se passa o Réveillon na praia, naturalmente. 7 ondas é um número importante, né? 7 ondas. Elas pensam positivamente, especialmente na hora da virada. E por aí elas vão. Vão em vão, se me permitem o trocadilho. Porque a felicidade não depende dessas coisas. Em que você tem acreditado? Ou melhor dizendo, em quem você tem acreditado? Em quem as pessoas devem acreditar e esperar? E a única resposta correta é em Deus. Espera em Deus. É isso que diz o nosso texto. Espera em Deus. Quanta gente hoje acredita e espera em Deus? Muita gente, ainda muita gente. Mas esse número diminui cada vez mais. Como viver sem fé e esperança em Deus? O grande escritor cristão do século XX, Chesterton, dizia que o problema de quem não acredita em Deus não é que passe a acreditar em nada. O problema de quem não acredita em Deus é que passa a acreditar em tudo, em qualquer coisa, em qualquer tolice. É preciso esperar em Deus. Espera em Deus. É o que o salmista diz. Diz a nós que lemos o texto, diz a sua própria alma: espera, ó minha alma, em Deus. Sim, o salmista fala com a sua alma.
ele fala sozinho, consigo mesmo. Não é louco, não. Ele é alguém que espera um dia falar com Deus. Como diz o poeta espanhol Antônio Machado, quem fala só espera falar a Deus um dia. E eu creio que todos nós carregamos no coração essa mesma expectativa de falar a Deus um dia. Quem fala só espera falar a Deus um dia. Espero minha alma em Deus. É interessante o conceito de alma em hebraico, porque alma é a vida, literalmente a garganta, o órgão da respiração. Esse é o sentido literal da palavra alma na língua hebraica. A alma representa o ser humano pela sua necessidade mais básica, que é o ar, sem o qual nós não podemos ficar por mais do que alguns pouquíssimos minutos. Vários dias sem comer, algumas horas sem beber água, mas só pouquíssimos minutos sem respirar. O ar é a nossa necessidade primeira, mais fundamental, e o termo alma indica isso, que nós somos seres de necessidades, cheios de necessidades, de carências, o ar a mais imediato e urgente de todas. Por isso é que com a nossa alma, com a nossa garganta, é que nós louvamos a Deus, é que nós oramos. É a nossa alma que precisa esperar em Deus. Nessa fala interior com a sua alma, o salmista nos ensina o que nós devemos fazer, aquilo que nos é essencial e indispensável, como o ar que nós respiramos, que é esperar em Deus. E ele também nos indica como fazê-lo, porque não é de qualquer maneira que nós esperamos em Deus. Ele nos mostra aqui como é a nossa esperança. A primeira coisa que ele diz é que nós esperamos em Deus somente. Espera somente em Deus, ó minha alma. Somente em Deus, porque a relação com Deus é exclusiva. Veja, os versículos 1 e 2, os versículos 5 e 6, eles retomam esse início do Salmo. Somente em Deus a minha alma espera silenciosa, dele vem a minha salvação. O 5 vai mudar, porque dele vem a minha esperança. E o 2 é quase exatamente igual ao 6, só ele é a minha rocha e a minha salvação e o meu alto refúgio, não serei muito abalado. Somente em Deus. 4 vezes o termo só aparece nesses 4 versículos. O salmista é bastante enfático nisso. Diz e diz de novo e repete ainda uma vez. Somente em Deus. Porque o Deus da Bíblia não tolera rivais, nem uma lealdade dividida. Que diz o primeiro mandamento do Decálogo: não terás outros deuses diante de mim. Ele é um Deus zeloso, que exige exclusividade no relacionamento com Ele. Podemos lembrar aqui de tantos textos bíblicos que deixam isso tão claro. Lembramos de Elias, por exemplo, dizendo ao povo: até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Até quando vocês vão ficar pulando com um pé aqui e outro ali? Se o Senhor é Deus, serviu. Se é Baal, serviu. Mas é preciso tomar uma decisão, escolher uma divindade, servi-la com exclusividade. Deus da Bíblia, pelo menos, requer isso. Jesus diz que nós não podemos servir a 2 senhores, porque ou nós vamos nos aborrecer de um e amar o outro, ou vamos nos devotar a um e desprezar o outro. Não podemos servir a 2 senhores. O Salmo fala no versículo 8 do nosso coração derramado na presença de Deus. É uma excelente imagem, porque fala que o coração tem que ser mesmo
todo entregue, sem volta, sem reservas, sem divisão. Assim é a coisa que se derrama, o líquido que se derrama. Não pode ser recolhido de novo. Não fica nada no recipiente de onde ele saiu. Todo entregue o nosso coração ao Senhor. Espera somente em Deus, diz o texto, porque dele vem a minha esperança. Espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. A tradução soa meio redundante, mas a redundância é bem adequada, bem a propósito nesse caso. Porque é isso mesmo. É preciso esperar somente em Deus, porque Ele é a nossa única esperança. Ele é o único Deus vivo e verdadeiro, o único que pode ajudar. É esperar em Deus ou desesperar, não há outra alternativa. Ser humano, grande ou pequeno, diz o texto, é vaidade, somente vaidade, versículo 9. São os homens plebeus, falsidade, os de fina estirpe. Pesados juntos em balança, eles juntos são mais leves que a vaidade. Não confieis naquilo que extorquis, nem vos vanglorieis na rapina. Se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nelas o coração. Duas coisas muito importantes o texto está dizendo aqui. Primeiro, a confiança não pode ser nos homens, porque o ser humano, grande ou pequeno, plebeus ou de fina estirpe, os homens são vaidade, não passam de um sopro. Todas as pessoas juntas, diz o texto, pesadas numa balança, seriam mais leves que um sopro, que um respiro, que uma brisa. É o que significa literalmente o termo traduzido como vaidade. Vaidade é isso, é uma coisa vã, é uma coisa de vento, é um sopro em hebraico, é isso. É vão. O termo vanglorieis também é da mesma raiz. É tudo vaidade. A coisa é realmente muito séria, como mostra o conjunto do Salmo. As pessoas nem sempre querem ajudar. Existem até aquelas que só querem prejudicar, que só fazem desencorajar, derrubar, demolir, destruir. Veja os versículos 3 e 4. Até quando acometereis vós a um homem, todos vós, para o derrubardes, como se fosse uma parede pendida ou um muro prestes a cair? Só pensam em derrubá-lo da sua dignidade. Na mentira se comprazem, da boca bendizem, porém no interior maldizem. Há pessoas que são exatamente assim. Elas só pensam nisso. O só que é importante. Só pensam nisso. Desencorajar, derrubar, demolir, destruir. São as pessoas que abandonam, que traem, que perseguem, que decepcionam, que desapontam, que querem acabar com as outras. Mas mesmo que gente assim não existisse, gente que faz mal, como diz o texto, gente que mente e tem prazer na mentira, como diz o texto, gente que bendiz só da boca para fora, porque lá no fundo do seu ser maldizem. Mesmo que não existissem pessoas assim, mesmo as mais amigas e bem intencionadas, não podem nos valer na chamada hora do vamos ver. Muito menos as coisas podem fazer isso por nós. As coisas que são representadas no texto pelos bens, pelas riquezas que se adquirem de maneira desonesta tantas vezes. Não por acaso o texto fala daqueles que se vangloriam na rapina. É maravilhoso quando as riquezas prosperam de maneira honesta, mas não é sempre assim que acontece, não com todos. Porque há aqueles que enriquecem na base de rapina.
o dinheiro também não pode socorrer. Dinheiro que é esse grande rival de Deus, conforme Jesus. Quando Jesus diz que não podemos servir a dois senhores, ele vai ilustrar isso dizendo exatamente que nós não podemos servir a Deus e às riquezas, a Deus e ao dinheiro, que aparece aí no Evangelho personificado, como se fosse uma divindade. Para muita gente o dinheiro é o seu Deus. Não dá para servir a Deus e ao dinheiro. O dinheiro não vai nos ajudar. Daí a advertência tão sábia, tão pouco seguida: não ponhais nelas, nas riquezas, o coração, versículo 10. Não ponhais nelas o coração. Que ninguém se iluda com o dinheiro, que ninguém espere nada dele, nem do humano tão fugaz e efêmero como um sopro. É preciso esperar somente em Deus, porque em última análise só a Ele pertencem o poder e a graça, e só Ele é justo. E é assim que o nosso texto encerra. Uma vez falou Deus e duas vezes ouvi isso, que o poder pertence a Deus e a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribui segundo as suas obras. Uma vez Deus falou, duas vezes eu ouvi. Uma boca, duas orelhas. Ele falou e eu ouvi mesmo. Ouvi e entendi, ouvi e acolhi. Ouvi e coloquei em prática. Poder pertence a Deus. A Deus pertence a graça. A graça é um amor fiel, imutável. As coisas mudam, as pessoas mudam, Deus não muda. E a justiça também é atributo de Deus. A justiça que está aí mencionada por essa frase, que vai voltar tantas vezes na Bíblia, caracterizando Deus como justo. A cada um retribui segundo as suas obras. Que Deus não é caprichoso, não é arbitrário. Justo, além de poderoso e misericordioso. É nesse Deus que nós esperamos somente. Lutero canta no Castelo Forte essa grande verdade: a força do homem nada faz, sozinho está perdido. De Deus nós dependemos e de mais ninguém. A Ele nós servimos e a nenhum outro Deus. Só na força de Deus nós confiamos, só perante Ele derramamos o nosso coração, só a Ele recorremos, só com Ele contamos, só nele esperamos. Espera minha alma somente em Deus. Espera minha alma silenciosa. É a segunda coisa que o texto nos ensina. Como vamos esperar em Deus? Em silêncio. Estamos falando de esperar em Deus, não nas pessoas. Esperamos em Deus em silêncio. Diante dos homens, bom, nós nem esperamos neles. Nós não fazemos silêncio diante deles, não. Diante deles é o contrário, nós temos que fazer barulho. Diz o ditado que o bom cabrito não berra, não é verdade. O bom cabrito berra. Se o bom cabrito não berrar, coitado, ele vai virar churrasco ensopado, qualquer coisa assim, né? Tem que berrar. Mas nós estamos falando de esperar em Deus. Em Deus nós esperamos em silêncio. Assim, o versículo 5, assim o início do Salmo, no versículo 1, somente em Deus a minha alma espera silenciosa. Não faltam palavras na Bíblia convidando ao silêncio, que fala da calma, da tranquilidade, da quietude, que é como nós devemos nos colocar diante do Senhor. O Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Guarda silêncio e ouve, ó Israel.
Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Em Deus, a minha alma espera silenciosa. Por que esperar em silêncio? Porque nós falamos demais e as nossas muitas palavras nos atrapalham. O Eclesiastes diz: não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras, porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar, palavras nécias. E mais adiante ele vai dizer que nas muitas palavras há vaidade. Também nas muitas palavras há vaidade. Não só nos homens e na confiança nos homens, não só no dinheiro e na confiança no dinheiro, mas também no muito falar há vaidade. É bom falar pouco, é bom ficar em silêncio. Provérbios diz que até o insensato passa por sábio quando fica calado. É verdade. Tem aquela expressão, fulano calado é um poeta. Verdade. Verdade. O ditado diz que a palavra é de prata, mas o silêncio é de ouro. Silêncio. As muitas palavras nos são prejudiciais. Mais que isso, as nossas muitas palavras nos impedem de ouvir a voz de Deus, de perceber o seu agir. É preciso esperar em Deus em silêncio. O convite é esse: a assumir uma atitude humilde, submissa à soberania de Deus, a atitude de quem aguarda com paciência e certeza o atendimento de Deus, livre de inquietações e ansiedades, livre de dúvidas e medos. O silêncio diante de Deus fala de tudo isso, de toda essa liberdade que nós temos, dessas coisas tão aflitivas e angustiantes que vão consumindo as pessoas. E elas, por se sentirem assim, ao invés de se aquietarem, se acalmarem, elas se agitam ainda mais e ficam num círculo vicioso, não vão sair disso nunca. Espere em Deus em silêncio. Quem confia e espera em Deus não vive a multiplicar palavras de queixa ou de súplica. Isso é coisa de gentios, não de crentes, diz Jesus. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles. O problema não está no muito falar. Nós podemos falar a Deus o que quisermos, pelo tempo que nós quisermos. O problema está em pensar que o muito falar é necessário para ser ouvido. Não é. Não precisa de muito falar. Não precisa nem de palavras. Porque o que as nossas palavras vão contar para Deus que Ele não saiba? Silêncio já é bastante eloquente. E nós podemos falar o quanto quisermos, mas sem cair nessa ilusão, que pela multiplicação das palavras nós vamos conseguir alguma coisa. Deus não vai se deixar vencer pelo cansaço, não é por aí. Definitivamente não. Então nós não precisamos viver multiplicando palavras. O crente não faz assim, muito menos se atreve a dar ordens a Deus. Dizemos o que temos a dizer ao Senhor em nossa oração, muitas vezes até sem palavras, porque elas nos faltam, porque elas ficam sufocadas pelas nossas lágrimas, os nossos suspiros, os nossos gemidos, e descansamos no seu amor, tranquilos, quietos, calados, em paz. Jesus diz, concluindo a sua fala sobre não orar como os gentios, é porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Se Ele sabe, Ele supre, Ele vai suprir. Ele não falha, nem sequer tarda,
em socorrer. Por isso, nos ensina o texto: a minha alma espera somente em Deus, e espera silenciosa. Somente em Deus, em silêncio, e sempre. Essa é a terceira lição do texto. Versículo 8 diz: confiai nele, ao povo, em todo tempo. Então é uma espera em Deus constante, sempre, em todo tempo. O salmista se dirige diretamente a todos os seus irmãos, com os quais ele forma comunhão do povo de Deus, e fala de confiar, ao invés de esperar, que não muda praticamente em nada o teor do seu discurso, pois confiar é equivalente muito apropriado de esperar, quase sinônimos. A confiança é a base da esperança. Confiamos porque temos experienciado a ação de Deus em nossas vidas, temos visto as coisas que Deus tem feito, por isso confiamos. Nisso se fundamenta a nossa confiança, e ela se faz, por sua vez, fundamento da nossa esperança, daquilo que nós temos expectativa que Deus vai fazer também, vai continuar fazendo. A confiança olha para cima, a esperança move para frente. É preciso esperar em Deus em todo o tempo, não só de vez em quando, não só quando tudo vai bem, não só quando tudo vai mal, mas sempre. Parênteses, eu gostei muito da oração inicial que o irmão aqui fez, como é o nome dele? João, né? Ele falou isso: nós buscamos a Ti, Senhor, não é porque está tudo bem, nem só quando está tudo bem, não é porque está tudo mal, nem só quando está tudo mal, nós buscamos a Ti porque nós precisamos de Ti, sempre, o tempo todo, todo dia, é isso mesmo. É em todo o tempo, não de vez em quando. Haja o que houver, venha o que vier, sem cansar nem desistir, como fez Jacó na sua luta com aquele homem misterioso, lá no Val de Jaboque. Eu não te largo enquanto não me abençoares. Essa é a oração. Não te largo enquanto não me abençoares. Quando nós fazemos assim, quando nós esperamos em Deus o tempo todo, o resultado espiritual é extraordinário. A nossa experiência com Deus se intensifica, a nossa fé amadurece, a nossa confiança e a nossa firmeza crescem, e nós somos abençoados, como foi Jacó. O texto diz isso, que ele foi abençoado naquele encontro. Mas ele tinha dito: não te solto enquanto não me abençoares. É essa a nossa postura. Observemos outra vez os versículos 2 e 6, no seu final. Uma diferença pequena, mas extremamente significativa. O 2 termina dizendo: não serei muito abalado. E o 6 termina dizendo: não serei abalado, jamais. Jamais não está no texto hebraico, viu, irmãos? Mas ele entra muito bem aqui. O tradutor foi muito feliz para marcar esse contraste entre o não serei muito abalado e o não serei abalado de modo nenhum, jamais. Porque eu vou fazendo a minha experiência com Deus e ela é crescente. A espera é em todo o tempo e a experiência é crescente. Em consequência disso, o mal pode nos dar, às vezes, a impressão de que será capaz de nos abalar, de nos desestabilizar, de nos desmoralizar, até de nos desestruturar por inteiro e nos demolir. Mas se nós confiamos em Deus, se nele esperamos, se experimentamos e reconhecemos dia a dia o seu cuidado, essa impressão mais cedo ou mais tarde se desfaz. É só uma impressão equivocada. Jesus diz: nada absolutamente vos causará dano.
E Paulo diz: em tudo nós somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Estamos ligados a Deus numa aliança eterna e inquebrável. E do seu amor em Cristo Jesus, nada jamais poderá nos separar. Sendo assim, o que importa é que nós perseveremos, que nós permaneçamos firmes na esperança em Deus sempre, em todo o tempo. Esperar mesmo em Deus não é fácil. Muito ao contrário. Esperar é a coisa mais difícil do mundo. Porque nós somos impacientes, porque nós temos pressa, porque nós queremos tudo ao mesmo tempo agora. É compreensível, porém é impossível, porque afinal tudo tem o seu tempo próprio e as coisas muitas vezes demoram a acontecer e não dependem apenas de nós. Se é assim, não há outro jeito. É preciso esperar, ter e manter a esperança, que é o que nos faz viver. Enquanto há esperança, há vida. O ditado diz que enquanto há vida, há esperança. É o contrário. Enquanto há esperança, é que há vida. Em que ou em quem está a sua esperança? A palavra de Deus nos ensina: somente em Deus a minha alma espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo. É preciso esperar em Deus, somente, silenciosamente e sempre. Que assim seja o viver de cada um de nós, cada um dos nossos dias, até a volta do Senhor. Vamos orar? Bendito Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que pudemos ler juntos nesta casa, nesta manhã. Nós te agradecemos por a termos em nossas mãos, em nossa língua, pela liberdade de reunião, de culto, de pregação da tua palavra. Nós te bendizemos porque ela chega clara aos nossos corações e nos ensina como devemos viver. Ajuda-nos em nossa esperança, para que ela esteja depositada única e exclusivamente em Ti, para que, ó Deus, ela nos permita caminhar tranquilos, seguros, certos da Tua companhia, da Tua intervenção, e que seja assim sempre, em todo o tempo do nosso viver, não importando quais sejam as circunstâncias que nós estejamos atravessando, mas que seja essa nossa certeza de que é apenas uma travessia, não é nas circunstâncias que nós vivemos, mas é no Teu poder, na Tua graça, na Tua justiça, e é em Ti que está o nosso destino, não no caminho difícil que nós trilhamos aqui. Sejamos, ó Deus, orientados sempre por esta Tua palavra. Por ela nós te bendizemos e agradecemos, em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém.